Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Passa. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para justiça. Bom, volta na parte A, porque aí eu vou explicar para você. Coloca agora na NBV, por favor. Perdão. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Pastor, o que é isso? Bom, vamos entender isso aqui. Volta na Arque, por favor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes, por quê, igreja? Por servos. Então, para aí, vamos entender isso aqui. Preste bastante atenção. O servo aqui é no sentido de ser escravo. Paulo está falando, por exemplo, a igreja ali, por exemplo, de Roma, aos romanos, que aqueles a quem eles se apresentassem seria o Senhor da vida deles. O servo é ser escravo. E diga-se de passagem, ser escravo é bom ou é ruim? Bom ou ruim? Depende. Depende de quem você é escravo. Eu vou te mostrar isso pela palavra. Primeiro, a parte ruim do ser escravo. Lembra quando, preste atenção, senão você não vai entender. Pastor está de volta. Preste atenção, senão você não vai entender. Lembra quando você era um perdido? Lembra quando você era escravo de uma situação? Cada um de nós, na nossa particularidade, éramos escravos de algo. Por exemplo, na minha antiga criatura, eu era escravo das drogas. Talvez no seu caso do álcool, outros no caso do tabaco, que é o cigarro, e outros eram escravos de jogos, da jogatina. Mas cada um de nós éramos escravos de uma situação. Alguns da promiscuidade, alguns da pornografia, alguns da prostituição, outros da mentira, mas éramos escravos. E o que é que acontece? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Verdadeiramente sois livres, porque ele alcançou esta liberdade. Nos tirou dessa escravidão. Agora, por exemplo, o que é que me chama a atenção? Nós nos apresentávamos para ser escravos dessas situações. E como nós apresentávamos? O texto já diz. Era nós que nos submetíamos. Por exemplo, no meu caso, eu ia na biqueira, eu ia, por exemplo, na boca de fumo e comprava a droga para que eu pudesse usar. Quem bebia, por exemplo, ia até a lanchonete, o bar, ao mercado, e lá ele comprava também uma droga, que é a bebida, só que é uma droga lícita, seja ela destilada ou não. Ele se apresentava. A pessoa que tinha um vício, por exemplo, do jogo, a mesma coisa. Onde que tem alguém que faz o jogo do bicho? A pessoa pegava a bicicletinha, ou de a pé mesmo, ou pedia para alguém levar, ele ia atrás. Lá ele fazia o jogo do bicho, jogava na loto, na Sena, na Mega, na Quina, no Raik, o Parta. E ele se apresentava para isso. Ele era escravo do quê? Dessa situação. A mesma coisa acontecia e acontece com quem é escravo do cigarro. Comentei hoje, por exemplo, pela manhã, a minha esposa me contou que quando o finado pai dela, ele já é morto, ela me contou que quando o cigarro dele acabava, ele sabia o horário certinho que o guarda da rua passava. Então ele subia no muro e ficava esperando o guarda passar. Para quê? Para filar um cigarro do guarda. Lá ele pediu, me dá um pito aí.
E ali ele pitava. Ele pegava o cigarro, ele se apresentava para ser escravo daquela situação. Assim é quando você se envolve com uma prostituta, você que vai atrás. Mas graças a Deus, o que é que aconteceu com a gente? O que é que aconteceu? Fomos libertos. Fomos livres. Quem é livre, diga graças a Deus. Qual é o grande problema? O grande problema é o que Paulo está dizendo. Coloca, deixa aí. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes para ser servo, ou seja, servo de alguma situação, ou servo até de uma pessoa, escravo. O sentido aqui é escravo mesmo. Você já parou para pensar? E se você não parou, quero fazer você refletir nesta noite. O engraçado, irmãos, é que a gente, quando éramos da antiga criatura, nós nos apresentávamos para o pecado. E por que que a pessoa se apresentava? Bom, vamos lá? Seja sincero, principalmente com você. Quem bebia aqui? O porquê que vocês bebiam? Porque gostava. Porque quando você não gosta, você não come, você não bebe. Você não quer aquilo para você. Por que que a minha antiga criatura usava droga? Porque eu gostava. É uma realidade, ou melhor, era uma realidade. E eu me apresentava para aquilo. Ninguém precisava mais me oferecer. Eu ia atrás, eu queria ir pronto. E eu me tornava escravo daquela situação. Quem entendeu até aqui, diga amém. O que me dói, agora segura na cadeira para você não cair. O que me dói é que Jesus nos libertou, nos tirou da escravidão, e nós tínhamos uma prontidão para pecar, para fazer o que não prestava. Nós tínhamos uma disposição para fazer o que o diabo, por exemplo, colocava em uma bandeja para nós. E hoje, por exemplo, sendo livres de todo este pecado que nos rodeava, que nos aprisionava e que nos fazia escravos, hoje nós não temos a mesma disposição, não para mais fazer o que era errado, mas para fazer o que Deus está nos mandando ou nos pedindo. Por que a disposição não é a mesma? Se Deus te tirou das trevas e lhe chamou, lhe transportou para o reino da sua luz, é o que Paulo disse. A disposição que tínhamos era uma para satisfazer a nossa carne, e hoje, por exemplo, nós já não temos mais disposição para servir a Deus, para fazer o que Ele quer. Mas outrora, nós tínhamos disposição para fazer o que a nossa carne nos pedia. Por quê? Você já parou para pensar, por exemplo, quantas pessoas se encaixam no que eu estou dizendo? No que eu estou falando, no que eu estou dizendo para você nesta noite? Por que que às vezes as pessoas, por exemplo, elas não têm a mesma disposição para poder fazer o que Deus quer? Por um simples motivo. Qual, pastor? Porque elas, por si próprias, são o Senhor, ou é o Senhor da vida delas. É por isso que quando você troca a versão e coloca na NBV, a Bíblia traz um entendimento da seguinte maneira: será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Irmãos, presta atenção, quando ele fala de Senhor, é de alguém que está sobre você, é alguém que você se apresentou para cumprir as ordens daquele Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, e entenda bem o que eu vou lhe falar, para lhe fazer refletir. Quem é o Senhor da sua vida? Porque alguns dizem que o Senhor deles são Deus, ou melhor, é Deus. Mas Jesus falou em Mateus 7:22 que naquele dia eles vão chegar e falar: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Ou seja, eles chamaram Jesus de Senhor, mas Jesus diz que não conhecem eles. E desta afirmação surge esta pergunta: quem é o Senhor de vocês?
Porque falar é uma coisa, outra coisa é demonstrar com atitudes. Entenda, você escolhe a quem você quer servir. Eu escolho a quem eu quero servir. Então vamos lá? Irmãos, vem cá os obreiros, por favor. Os 3 cultos eu fiz isso e vou fazer agora. Novamente, os 2 cultos e agora esse é o terceiro. Está aqui a obreira Dulce, está aqui a obreira Gláucia, está aqui a obreira Catarina. Se eu, como pastor, estiver mentindo para vocês, elas podem me desmentir agora, na frente de todo mundo, para tirar a minha máscara. Eu só quero a verdade aqui. Eu me ausentei por 10 dias. Qual foi o dia que eu liguei para alguma de vocês perguntando: o povo está indo? Fulano foi? Beltrano está? Deixou de ir? Qual foi o dia? Eu não liguei para vocês? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Por quê? Presta atenção. Presta atenção. Eu não falei que eu iria sair justamente por isso. Eu saí no domingo, fiz a ceia e saí. Na quarta-feira deu gente. Por que na sexta não deu mais? Por que domingo passado a igreja estava vazia? Quem é o Senhor de vocês? Se for eu, Deus vai me arrancar só para mostrar para você que não é do jeito que você quer. A igreja esvaziou. Eu preguei essa mensagem, hoje terminei o culto, cheguei em casa, tinha uma mensagem do irmão. O irmão falou assim: pastor, o senhor me perdoa. Eu falei: por quê, irmão? Porque eu faltei 2 cultos, porque era a obreira que ia fazer o culto. Irmão, vocês estão servindo quem? 1 ano eu estou pregando para vocês, vocês estão entendendo o quê? O que vocês aprenderam? Ah, porque é a obreira Grauça, porque é o Thales que pregou, porque é a Dulce que pregou, porque é a obreira Catarina que pregou. Irmãos, Deus usou até um jumento. Ninguém me falou nada, a não ser o que sabe de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. Foi aí que o irmão falou assim: o senhor não estava aqui escondido, não? Porque não é possível. Eu falei assim, a minha frase para o irmão foi o seguinte: Deus ainda fala comigo. E eu louvo a Deus por isso. Cadê as pessoas? Vocês não estão, será que escolhendo a quem, por exemplo, vocês querem servir? Você sabe que na igreja de Corinto tinha esse problema? Na igreja de Corinto, uns diziam ser de Apolo. Os outros diziam ser de Paulo. Os outros diziam ser até do capeta. E de Deus, não tinha ninguém. Foi por isso que Paulo declarou assim, ó: um planta, outro rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Então serve quem está dando o crescimento. Não importa quem é que vai fazer o culto, quem deixou de fazer. Não importa quem vai estar aqui, você tem um compromisso com Deus, por que você não veio? Nossa, pastor, poderia deixar a obreira Grauça continuar pregando, não tem problema, passo o microfone para ela e me retiro. Só que você tem que ouvir a verdade. Ah, pastor, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está escolhendo quem que você quer servir? Às vezes a igreja tem esse problema. Já aconteceu isso na igreja de Coríntios. Depois você leia lá. Às vezes, por exemplo, é por isso que a vida não muda, é por isso que Deus não abençoa, é por isso que você não está melhor. Cada um tem um jeito. Agora, irmãos, o alicerce sempre foi Deus, a direção sempre foi Deus que deu, sempre foi Ele que conduziu, sempre foi Ele. Entenda uma coisa: o dono deste lugar aqui, que você chama de igreja, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nunca deixou de estar aqui. Vamos ler de novo? Será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Se você olhar, por exemplo, a história do povo de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20, diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20.
Porque desejamos ser iguais às nações, ao nosso. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com o quê, pastor? Cuidado para você não copiar os outros. Inclusive, plágio é crime. Copiar é crime. E sabe quem copia? Quem tem inveja. As nações, por exemplo, que ali naquela época existia, e junto com elas a nação de Deus também estava, Israel, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, todas essas nações têm um rei, mas Israel também tinha. Só que o rei de Israel, segundo aos olhos deles, não servia para eles. Quem que eles queriam? Eles queriam outro, eles queriam um homem. Porque quem reinava em Israel era Deus. Quem reinava nas outras nações era um rei físico, uma pessoa. E eles queriam ser iguais às outras nações. Cuidado, irmãos. Eu falei hoje, por exemplo, o dia todo. Nós precisamos ter cuidado, por exemplo, para a gente não copiar as outras denominações. Por quê? Porque Deus deu algo peculiar para a gente, particular nosso. O ministério da palavra, que eu desconheço outro ministério que tenha. Mas não deu para nós, por exemplo, o desenvolver de células, deu para Batista, deu para Videira, se é que deu também. Se é que não foi invenção de homens. Porque tem muitas doutrinas humanas dentro da igreja, nos dias de hoje, e nos púlpitos. Mas digamos que foi. Por que eu quero agora, por exemplo, trazer uma doutrina de lá para cá? Eu estou querendo ser igual, mas Deus não deu para nós. Eu estou escolhendo o jeito que eu devo prosseguir, como que eu devo fazer, como que eu devo agir, como que eu devo me comportar. Mas Deus está mandando? Não sei. O problema é que às vezes nós estamos igual à nação de Israel. Nós estamos olhando e sempre a grama do vizinho, quando a gente olha, é mais verde do que a nossa. Está cheio de pessoas insatisfeitas dentro da igreja. E a insatisfação vai fazer o que com a gente? Vai fazer a gente perder a bênção que Deus tem e vai fazer a gente sair do lugar que Deus nos colocou. Israel olhou para as nações, chegou para Samuel e falou assim, Samuel, o negócio é o seguinte, nós queremos um rei como as demais nações têm. Ele sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, então Deus não fazia isso, Deus não servia. Deus, me perdoe a expressão e o termo, parece que Deus é um banana. Esse é o problema. Por quê? Porque às vezes nós desmerecemos aquele que tem a bênção para nos entregar. Sabe qual foi o problema que eles escolheram? Deus falou, já que eles querem um rei, então levanta Saul. Levantaram Saul, só que Deus disse, eles vão colher isso, eles vão passar por isso, eles vão sofrer isso e eles vão ter isso. Eles querem? Fala para eles, Samuel. Samuel foi lá, reuniu a congregação, deu recado. E o povo falou assim, nós queremos. Sabe o que é? Resumindo, num linguajar popular, assim, bem aberto, Deus estava falando para eles assim, ó, se vocês escolherem um rei, ou seja, permanecer no que vocês querem, o que vocês vão ter é desgraça. E eles escolheram a desgraça, e eles escolheram a desgraça. Só você ler a Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que fica escolhendo o Senhor, a quem eles querem servir. Senhor só tem um, irmão, por que você está escolhendo outros? Cuidado para que as consequências, por exemplo, não sejam as mesmas que o povo de Israel obteve, que o povo de Israel teve, e foram consequências irreversíveis, porque muitos morreram, porque escolheram o que iria reinar, ter um domínio, governar sobre a vida do povo de Israel. Engraçado que a história se repete. Essa história nós vimos aqui no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, em Marcos capítulo 15, também fala algo, por exemplo, de pessoas que escolheram o quê? O que eles achavam que era bom para eles. Nem sempre o que é bom para você é de Deus, ou é o que Deus tem. Olha só, Marcos capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó,
E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram o quê? Tiveram o quê? Conselho. Espera aí, vamos entender algo. Existem situações que você não precisa pedir opinião de ninguém. Sabe por quê? Porque você já sabe que é errado, você vai fazer por quê? Hoje foi engraçado. Acabou o culto, a irmã me pediu atendimento e falou assim comigo: pastor, está acontecendo algumas coisas, tal, papá. Eu falei: tem brecha, e você precisa descobrir onde é que você está dando a brecha, porque o que você está passando é uma opressão do inferno, é uma batalha espiritual. E o demônio não vai atingir se não tiver causa. Maldição não se cumpre sem causa. Você está dando brecha. Ah, mas pastor, mas aonde? Pá, descobri onde é. Irmãos, coisas que, por exemplo, eu não vou falar o que é, mas são coisas, por exemplo, que nós aprendemos quando chegamos na igreja. Só vou dar um exemplo aqui. Você precisa perguntar para alguém se você pode mentir ou não? Por que você não precisa? Porque você já sabe que mentir é pecado. Existem situações que você não precisa pedir conselho, poxa. Você já sabe que é errado. Exceto, é lógico, toda regra existe uma exceção. Eu estou me referindo, por exemplo, àquilo que é errado e que às vezes você está insistindo em fazer. Agora, quando você não sabe, aí sim você vai, pede um conselho, pede uma ajuda, né? E pede uma orientação. Como, por exemplo, deixa eu falar aqui até do meu amigo aqui, ó, o Aguinaldo. O rapaz tá bem hoje, hein? Tá de fila e Nike. Que isso, hein? Tá esbanjando marca. Um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor me aconselhe, eu preciso que o senhor me dê a direção. E ele falou comigo: pastor, o que o senhor vê em mim que eu esteja fazendo de errado, pode me falar. Você falou isso ou não falou? Pode me falar. Aí eu fui e comecei a orientar ele. Agora ele me pediu. Falei: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. E as pessoas? Ah, irmão, manda as pessoas cuidar da vida delas. Você vai cuidar da sua. Se você quer compromisso com Deus, então você tem que fazer o que é certo. Ele me pediu, porque ele não sabia como proceder. Então ele me pediu conselho. É diferente, ele não sabia como agir. Agora, muitas vezes, inclusive neste caso aqui, as pessoas sabiam que era errado, só que elas foram procurar conselhos. Para quê? Deixa eu te explicar o porquê. Geralmente, quem quer fazer o que é errado, geralmente, em regra, quer levar sempre mais um com ele. Cuidado. A pessoa já está maquinando mal, ela já está pensando em fazer o que não presta e ela quer contaminar mais um. Foi o que eles fizeram. Eles se reuniram, pediram conselho ou assembleia, que é um ajuntamento, por exemplo, de pessoas, e fizeram assim: passa, olha o que diz. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram aonde? Mesmo que não fosse Jesus, mesmo que fosse qualquer outra pessoa, mas era o próximo. E Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, e no caso aqui, era Jesus, ele não tinha pecado algum, mas eles mesmo assim prenderam e levaram e entregaram para Pilatos para poder ser morto. Eles sabiam que era errado, mas eles estavam fazendo. Só que eles queriam alguém que o apoiasse. Cuidado. Você sempre vai encontrar pessoas para te apoiar no erro que você quer fazer. Por isso que eu disse no início, por que o amor é verdadeiro de Jesus? Porque ele não apoia os nossos erros, ele repreende, mas ele ama mesmo assim. Mas as outras pessoas não, elas apoiam, por exemplo, o que você quer fazer de errado, para não perder a sua amizade, para não ficar mal com você, etc, etc, etc. E acabam que, por exemplo, colocando a tua salvação em risco. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, entregaram para Pilatos. Parou por aí? Não. Passa. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu que dizes? Tu que está falando. Passa. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada o quê? Resposta para a tua oração. Falei hoje nos 2 cultos e vou falar nesse também. As pessoas podem levantar calúnia ou tentar difamar você.
faça o que Jesus fez, mesmo que não seja o que você quer. Porque às vezes, quando nós sabemos de algo assim, nós queremos ir lá, tirar satisfação, resolver do nosso jeito, porque a carne, ela fica assim, faz isso não. A melhor resposta para o difamador, para o caluniador, é o seu silêncio. Fica quieto. Haja como Jesus também fez, como ele se comportou. Irmãos, eu vou ser sincero com você. Se fosse, por exemplo, tirar satisfação, e se fosse, por exemplo, irmãos, tirar a pratos limpos o que as pessoas já tentaram, por exemplo, me difamar ou falar mal, inclusive aqui, irmão, misericórdia, eu não ia nem pregar, só ia ficar tirando satisfação. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa que eu te ensino também a fazer. Pede para Deus colocar na balança. A melhor oração para resolver é essa. Deus, coloca na balança e julga entre eu e ela. Deixa na mão de Deus. A vingança não é sua, a vingança é do Senhor. Faça nada. Eu aprendi isso e é o que eu tenho feito. Irmãos, e eu vou ser sincero com você, se você tiver certo, se você tiver a razão, eu tenho dó desta pessoa, porque Deus vai cobrar dela. E você? Você não faça nada. Fica quieto. Jesus não respondeu nada. E o que Pilatos falou? Olha lá, passa. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti? Passa. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos o quê? Sabe por que Pilatos se maravilhava? Olha aqui para mim, por favor. Sabe por que Pilatos se maravilhava da atitude de Jesus? Porque não era normal a atitude que Jesus estava tendo. O que era normal? O normal era tirar satisfação. Ainda mais naquela época, que era olho por olho e dente por dente. Deixa eu te falar uma coisa agora, presta atenção. Que diferença tem você das pessoas lá de fora? Se o seu temperamento é estressado, é nervoso, é ignorante, é arrogante, como os lá de fora que não conhecem Jesus. Qual a sua diferença para eles? Nenhuma. Ah, pastor, comigo o negócio. Ah, com você é assim? É por isso que você é igual aos outros. É por isso que para Deus você não tem diferença nenhuma, você só tem nome de crente, mas a atitude você nega. Porque na hora você quer fazer do seu jeito. Você escolhe a quem você está se apresentando para servir. Tem muitas pessoas assim. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que, por exemplo, você tem feito com as suas atitudes, com o seu procedimento. Porque Pilatos ficou maravilhado, não era a atitude de alguém fazer como Jesus estava fazendo? Passa. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preço qualquer que eles pedissem. Passa. E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no montim cometido uma morte. Ou seja, Barrabás era assassino. Ele tinha matado alguém. Passa. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse, como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha a estratégia de Pilatos. Pilatos sabia da inocência de Jesus. Então, qual foi o primeiro nome que ele mencionou? O nome de Cristo. Estou dando mais uma oportunidade para vocês. Para quê? Sabe o que Pilatos queria? Que eles servissem ao rei dos judeus, a Jesus. Mas eles não quis. Eles não quiseram. Quantas oportunidades nós temos de mostrar que somos de Deus? Às vezes no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da igreja, na família, na rua onde nós moramos, com a nossa vizinhança, e às vezes nós não mostramos que somos de Deus. Por quê? Porque o nosso eu, a nossa carne, fala mais alto, pessoal. Imagine aquela viúva que, por exemplo, estava prestes a morrer, só tinha um único filho que também iria morrer. O pouco que ela tinha, o profeta foi na casa dela e falou, pegue vasilha, sai aí nos teus vizinhos e pegue as vasilhas emprestadas. Irmão, se fosse os dias de hoje, muita gente morreria porque não tem amizade nem com o vizinho. Não sabe nem o nome do vizinho que mora do lado. Engraçado, por exemplo, como nós somos. Mas espera aí, no dia de culto colocamos a Bíblia embaixo do braço e estamos indo para a igreja. Mas de que jeito?
De que forma? Como a gente quer, como a gente deseja servir, ou servindo a nós mesmos, porque é, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui. Pilatos estava dando a oportunidade para eles largar o egoísmo, para eles largar a inveja, para eles largar a prepotência e a arrogância e se render a Jesus Cristo, porque Ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas eles não aceitavam. Porque é sempre, olha só, é lógico que não é para todos e que nem todos precisam ouvir o que estão ou o que vão ouvir. Mas a grande verdade é que as pessoas hoje já não se importam mais, entendam, com a verdade que está sendo dada a elas. Porque, em regra, a verdade vai confrontar as suas atitudes, os seus pecados e os seus erros. Então, se não mexe com o que eu estou fazendo, está tudo bem. E assim as pessoas, elas estão decidindo viver. Foi dada a oportunidade para que eles fizessem o que era certo, e eles não fizeram. Me perdoe o que eu vou falar. Eu tenho mostrado para vocês o caminho da verdade. Desde quando eu cheguei, combatendo contra o pecado, mostrando que o pecado não vale a pena, que ele só traz a morte para nós, que é a separação da gente e do Senhor, nos separa de Deus. Tem mostrado o que é o correto a se fazer à luz da palavra de Deus, porque o que eu falo com você eu mostro na palavra. Quantos não querem? Quantos saem? Quantos não aceitam, por exemplo, o que Cristo veio trazer a eles? Pilatos está falando, gente, vocês estão pensando bem no que vocês estão pedindo a mim? Porque vocês querem que solte um assassino, vamos soltar o rei dos judeus, ou seja, vamos soltar Jesus, vamos escolher ele para ser o nosso Senhor, para governar sobre a gente? Não, nós queremos o quê? Nós queremos Barrabás. Ou seja, não é Barrabás que eles estão escolhendo. Sabe o que eles estão escolhendo? Sabe o que eles estão escolhendo? Eles estão escolhendo o que é errado. Eles estão escolhendo o que é pecado, como muitas pessoas nos dias de hoje escolhem. O que fala a verdade eles não querem. O que prega o que é certo eles não querem. Eles querem o que preguem ou o que não preguem. Sabe por quê, dona Catarina? Porque existem muitos hoje, por exemplo, é triste falar, porque eu estou falando de uma classe no qual eu faço parte. Tem muitos pregadores hoje em cima de um altar, com o monopólio do microfone, em cima de um púlpito, que pregam meia-verdade. Qual é a meia-verdade? Para não perder o membro que é fiel na igreja, que devolve o dízimo, que devolve a oferta, ele até sabe que o membro faz algo errado, e ele não prega contra o pecado. E quando o membro chega até ele e pergunta, ele sempre tenta falar de um jeito que o membro não vai se ofender, com medo de perder o membro que é dizimista na sua igreja. Ah, pastor, se é que você pode ser chamado de pastor. Irmãos, você já parou para pensar nisso? E com isso, essas igrejas estão ganhando, por exemplo, estão ganhando mercado. Agora, deixa eu te falar, às vezes estão até cheias de pessoas, mas vazias de Deus. É só um inchaço. Eu vou ser sincero com você. Eu tenho receio de pegar, olha o que eu vou te falar, irmãos. Eu não vou editar nada não, vai tudo pro ar. Eu tenho receio de pegar algumas igrejas de alguns colegas pastores, porque eu sei que eu vou ter problema nela. Sabe por quê? Porque eu não vou aceitar o que fazem. Tem muitas. Irmãos, se tem algo que eu aprendi é não negociar com o pecado. Isso eu aprendi. E é o que eu tenho tentado mostrar por onde eu tenho passado. Não negocie com o pecado. Não se apresente ao pecado como servo ou escravo, porque ele vai ser o seu Senhor e vai ser difícil você sair de lá. Jesus, por exemplo, estava ali prestes a ser solto. A decisão era do povo. Passa.
Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham o quê? Engraçado, irmãos. Como as pessoas têm inveja umas das outras. E o porquê que elas têm inveja? Porque elas não conseguem ser o que os outros são. Sabe quando é que eu vou ter inveja de você, Fábio? Quando eu não conseguir ser o que você é. Um azulejista, eu não consigo sentar, então eu vou ter inveja de você. Ou do que você tem, do que você possui, mas eu sempre quis ter, mas você tem, eu não tenho, então eu vou ter inveja de você. E se eu tenho inveja de alguém, o que eu vou fazer? Vou fazer de tudo para puxar o tapete dela, para difamar, para destruir, para acabar com a reputação dela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Em regra, quem difama você, quem fala mal de você, é porque tem inveja de você, porque não consegue ser quem você é. Não se preocupe com esse povo. O que é deles já está preparado. Eu nunca tive problema com isso. Como algumas pessoas até intentam fazer. Mas a recompensa deles já estão aí. E eles vão ter. Ora a Deus, entregue nas mãos do Senhor e confia. Deus sabe o que faz. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Então eles tinham inveja de Jesus. Por que eles tinham inveja? Por um simples motivo. Para a gente passar para outra parte. Eles tinham domínio. Eles tinham poder. E o que é que aconteceu? Jesus chegou pregando um outro reino, que era o reino verdadeiro, que não era o que eles acreditavam e que eles não aceitavam. E eles, com medo de perder posições, com medo de perder status, com medo de perder patentes, com medo de perder os seus crachás, eles bolaram um plano para tirar Jesus de jogada. Nós temos que acabar com ele, porque senão nós vamos perder o que nós já conquistamos até agora. Eu passei por uma igreja, que nessa igreja eu enfrentei um problema assim. Qual era o problema? Nessa igreja só tinha obreira, mulher, e só tinha um obreiro homem. Então esse obreiro, ele mostrava espiritual. Mas só comprava ele quem não conhecia. E todo mundo, por exemplo, se deixava levar. Porque mostrava, recitava versículo da Bíblia. Inclusive, irmão, você não pode deixar se enganar por isso. Por quê, pastor? Quer saber por quê? Sim ou não? Quer aprender, sim ou não? Porque até o diabo fala da Bíblia. Ele falou da Bíblia para Jesus, lá no deserto. Nem todo mundo que fala da Bíblia é de Deus. E esse obreiro era espiritual, parecia o cara. E todo mundo recorria a esse obreiro. Ele reinava, irmão. Aí eu cheguei nessa igreja e logo já comecei a identificar isso. Sabe aquele tipo de pessoa que quer ser ovacionado, o centro das atenções? Sim ou não? E eu comecei a pregar sobre religiosidade, fanatismo. Pessoas que agem desta maneira. E aquilo foi incomodando, aquilo foi incomodando, aquilo foi incomodando. Moral da história: o que era espiritual não permaneceu. Aí eu te faço uma pergunta. E sabe por que não permaneceu? Porque estava sendo confrontado com aquilo que estava ouvindo e não aceitava a verdade. Porque sempre dominou. É o que aconteceu com Jesus. E nessas situações, por exemplo, nós, sem o discernimento de Deus, nós não conseguiremos entender, irmãos. Inclusive, esse tipo de pessoas, deixa eu falar para você, inclusive esse tipo de pessoas, eles querem controlar tudo. Eles querem controlar o pastor da igreja, eles querem controlar os irmãos da igreja, e eles querem controlar os outros obreiros também. Eles querem que todos se inclinem somente a ele. Ele é o Deus. Agora, só tem um problema. Qual, pastor? Quando chega alguém de Deus no local, a primeira coisa que Deus mostra é a máscara que a pessoa está usando. E o que a gente faz? Tenta ainda recuperar, mas nem sempre aceita o tratamento.
E ele sai. Por que sai? Estou falando para você acerca disso. Por quê? Porque escolhem o Senhor que eles querem servir. Inclusive, eu conheço alguém da minha família que era da Assembleia de Deus. Aí a Assembleia não estava bom. Aí foi para Mundial, também não prestou. Foi para Universal, não prestou. Foi para Casa da Bênção, não prestou. Agora está em outro ministério. Até quando o pastor confrontar? Porque eu digo pastor confrontar, aquela igreja também deixa de ser boa. Aí vai procurar uma outra igreja. Está escolhendo quem quer servir. Como muitos já passaram por aqui e que também já foram. E quando ela sai, irmãos, é tão engraçado. Vamos lá? Uma escola dominical hoje, hein, irmão? Nossa, que coisa boa. Que tanto entendimento para você sair daqui, ó. Para não ser enganado por esse tipo de demônio, porque esse é um demônio. Vamos lá. O que acontece, por exemplo? Esse tipo de pessoa, ele nunca gosta de ser confrontado. Agora entenda, como que você descobre? Com o tempo. Dona Eliane chega e fala assim, ó, o pastor é uma bênção. O pastor é uma bênção. Aí eu pego e digo não para ela. Ela começa a falar, não é tão bênção assim. Agora ele é maldição. Espera aí, irmãos. Pode da mesma boca jorrar bênção e maldição? Então nunca foi bênção, sempre foi maldição. Só que tinha uma capa, tinha uma máscara que escondia. Só que ninguém pode esconder-se por muito tempo. Se a máscara não cair por si só, Deus se encarrega de arrancar. E tem máscara que tem que cair aqui ainda, irmão. É só pregar, que eles viram siri na lata. Só prega a verdade. Espera aí, pastor, e você começa a descobrir. Espera aí, Catarina, a senhora era bênção, e agora não é mais bênção, está errado. Então, eu nunca fui bênção. Eu sempre tive uma maldade no meu coração, que eu só esperei a oportunidade para mostrar quem eu era de verdade. É simples. Irmãos, por que eu estou te falando isso? Para você não aceitar suborno e afronta contra o inocente. Coloca no seu entendimento, coloca no seu coração. Ainda que seja alguém que você goste, ainda que seja alguém que você tenha um grande apreço, um grande estima, pregue contra a atitude e não aceite o errado. Ainda que seja o seu pai, ainda que seja a sua mãe, ainda que seja a sua mulher, ainda que seja o seu filho, ainda que seja o seu marido. Está errado? Está errado. E com erro, você não negocia, mesmo que doe em você. Estou te ensinando algo para que você nunca mais seja enganado por esses espíritos de demônio que agem dentro da igreja que enganam o povo. Você pode ver, por exemplo, pastor. Sempre declarou que, eu amo esse ministério, eu amo o ministério. Quando sai do ministério, faz a carta de esclarecimento lá no Facebook e desce a lenha no ministério. Mas tem postagem dele que sempre dizendo que ele amava. É assim que acontece. A pessoa não consegue ficar por muito tempo sendo um personagem. Uma hora, ela vai mostrar quem ela é de verdade. E o que você faz? Você só fala o que você tem que falar. E deixa Deus encarregar de fazer o resto. Quem está entendendo, diga amém. Por inveja, eles prenderam Jesus e eles queriam matar Jesus. Não só queriam, como eles fizeram, como eles mataram. Passa. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão. O que é incitar? É provocar. Se, por exemplo, alguém insatisfeito do seu meio, o que a pessoa vai fazer? Ela vai querer provocar você também. Provocar você para quê? Para que você faça o que ela já está fazendo. Ou falar mal, ou sair do lugar que Deus abençoou você. Vai ficar assim, ó. Vamos para outro lugar? Vamos na outra igreja? Vamos em outro ministério? Vamos conhecer? Irmão, pelo amor de Deus. Crianças. Pessoas que, por exemplo, não têm maturidade espiritual. Por quê? Porque não aceita a correção. Por um simples fato. Por que o filho quer arrumar as suas malas, quer sair da casa do pai?
Quando é que o filho quer sair da casa do pai? Quando o pai começa a pegar no pé e mais falar a verdade. Pegando no pé, mas sendo verdadeiro. Tipo assim, né, dona Catarina? O pai chega para o filho e fala assim, ó, você é um relaxado, rapaz. Você chega, deixa o sapato no meio da casa, você vai tomar banho no rapo banheiro, deixa o banheiro todo molhado, as suas peças íntimas estão lá dentro do banheiro, a sua irmã entra lá, vê lá essas roupas suas. E o filho começa a falar, o pai está pegando no meu pé. O negócio é morar sozinho. Vai excomungado. A Bíblia manda você sair da casa do seu pai só quando você casar. Você está saindo solteiro, você está debaixo da maldição. Você quer ir? Vai. Não tem problema. Mas enquanto o pai aceita, está tudo perfeito. Está tudo bom. Quando o pai pega no pé, o pai não presta mais. O melhor pai é o pai do meu amigo. Se meu pai fosse igual o pai do meu amigo. É? O pai do seu amigo é melhor? O pai da sua amiga é melhor? O pai da minha amiga é melhor, porque ela deixa fazer tudo. Você quer fazer tudo. É assim, por exemplo, isso não foge, irmãos. Isso acontece em todos os lugares. Inclusive, diga assim comigo, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Quando as pessoas começam, por exemplo, a ser confrontadas, quando as pessoas começam, por exemplo, a se deparar com a verdade que lhe é pregada, elas começam a ficar incomodadas a tal ponto de saírem. E aí elas começam a fazer o quê? A provocar, como já aconteceu aqui. Você quer deixar esse demônio voltar para cá de novo? Se você quer deixar, irmão, deixa. Abra o teu coração e fala assim, vem em mim, que eu estou fácil. Você quer deixar esse demônio voltar? Porque quando nós chegamos aqui, esse demônio nós colocamos para fora. Agora, eu posso orar, posso mandar o demônio embora, posso expulsar o demônio de você, mas da sua vida quem manda é você. Esse demônio, por exemplo, da insatisfação, esse demônio, por exemplo, do tititi, do diz que me diz, eu não estou contente, dona Catarina, vamos para outro lugar. Aí eu pego, vamos, dona Catarina, vamos. Aí vai para outro lugar. Inclusive, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nesse Cuiabá tem um demônio, irmãos, que tinha que juntar os homens de Deus e tinha que fazer uma oração, mas um descarrego. Qual oração, pastor? O demônio da falta de contentamento, da insatisfação, que, por exemplo, é mais ou menos assim. Presta atenção que eu vou te falar. Graças a Deus, você já está liberto. Quem está liberto, diga amém. Eu não gostei do culto aqui do 3 Barra. Eu vou lá 1º de março, chega lá o mesmo pastor, lascou. Aí chega lá no 1º de março, o culto também não me agradou. Vou para onde? Eu vou lá para o... Sei lá, irmão, para onde as pessoas vão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas ficam escolhendo para onde vão e quem é o Senhor delas. E uma pessoa insatisfeita, ela não olha para a vida do pregador. Eu vou te falar o porquê. A pessoa que está insatisfeita, ela só quer sair daquele local que ela acha que não está bom. E qualquer outro local para ela serve, ainda que aquele local não seja de Deus. Porque o que nós mais vemos são pregadores sem compromisso nenhum com a palavra. Pregadores sem compromisso nenhum com o ministério, mas estão num púlpito. Pregadores que deveriam estar sendo apacentados, mas estão apacentando pessoas, ensinando a pessoas a fazer o que Deus abomina. Inclusive, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tirei 10 dias de férias. Um monte de fotos eu tirei, todas estão no meu celular, algumas eu até já postei. E eu mostro todas as fotos que eu tirei. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Eu estava com decência, eu e toda a minha família, com roupa adequada para mim tomar um banho, para mim mergulhar, para mim fazer o que fosse decente. Nem regata eu usei. Mas o senhor estava longe. Eu estava a 2.500 quilômetros daqui de Cuiabá, mas o Senhor também estava lá. As pessoas, por exemplo, elas não se importam mais com isso.
Se o pregador não mexe com o pecado delas, o pregador pode ser o que for, inclusive dar um mau testemunho. Olhe nas redes sociais. Estampado para todo mundo ver. O que, por exemplo, alguns pregadores estão postando e o que eles estão escolhendo como estilo de vida para eles. Pregadores. Do que, eu te pergunto? A política da boa vizinhança? Ou o compromisso com o Evangelho de Deus? Porque talvez já não tenha mais. Porque eu não teria capacidade de pregar para você o dízimo, sobre o dízimo, se eu não sou dizimista. Que caráter eu teria? Eu não tenho caráter, irmão. Como que eu vou pregar para a minha igreja sobre decência e pudor, se eu não exerço? Inclusive, um dia a esposa de um pastor chegou para o regional dele e falou assim: pastor, eu tenho que abrir o jogo com o senhor. O regional falou assim: o que é que foi? Sabe o que foi a declaração da esposa desse pastor, dona Catarina? O meu esposo é pastor, mas ele não devolve dízimo. Ele não tem coragem para pregar sobre o dízimo. Inclusive, só pode perguntar para ele não prega. Porque ele não vive. Mas está no altar. E nós hoje, por exemplo, não temos o discernimento para poder olhar e falar assim: gente, como esses não tinham. Quem que eles escolheram? Eles escolheram Barrabás, eles escolheram o pecado, eles escolheram o erro. Trocaram o certo pelo errado. Será que não é o nosso caso? Será que nós não estamos escolhendo senhores que estarão governando sobre nós, que não teriam autoridade nenhuma para governar, mas estamos nos apresentando para ser escravos dessas pessoas? Irmãos, eu já falei isso para você e vou falar de novo. Você tem que orar a Deus e perguntar. Deus, mostra para mim se o meu pastor é de Deus, porque se não for, eu vou estar lá, vou estar enganado também. Você vai estar aqui perdendo o seu tempo, irmão. Se eu for um charlatão, se eu for alguém que mercandeja a palavra de Deus, se eu for alguém que combino com o inferno, que tem aliança com Satanás, eu vou estar induzindo você ao erro. Mas hoje as pessoas não querem mais saber. Elas não querem mais saber se o pastor tem vida após o altar ou não. Se não mexer com o pecado delas, pode até ser homossexual. Nossa, pastor! Pois é, tem gente em cima do altar que está. Tem pastores em cima do altar que estão com depressão. E a igreja deles está cheia. Por quê? Porque o povo está sem discernimento nenhum. Você precisa ter esse discernimento. É por isso que eu prego a você de uma forma legítima, autêntica, verdadeira, sem, irmãos, rodeios. É direto, para que você entenda o que você tem que fazer. Como você deve prosseguir? E eles disseram: passa. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Olha o que eles disseram. E eles tornaram a clamar. E o que é que eles pediram para Pilatos fazer? Mata. Foi por isso que Jesus falou para o seu próprio povo: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, que mata aqueles que forem enviados. O certo estava lá, mas eles preferiram o errado. Escolheram Saul ao invés de escolher Deus. Escolheram Barrabás para reinar sobre eles, ao invés de escolher o próprio Senhor Jesus. Os discípulos também fizeram a mesma coisa. João 6,60. Diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Jesus começou com o número de 500, depois baixou para 120, depois Jesus foi para 70, e depois Jesus terminou com 12. Meu Deus. E os outros? Como é que vai ser o fim da sua vida? Porque a quem você decide servir ou ser escravo, é ele que vai determinar o fim que você vai ter. E se o fim não for do jeito que a gente imagina, irmãos, tenha consciência do que você faz.
Eles retrocederam porque o discurso era duro. Não é que o discurso era duro, é porque eles não tinham um coração circuncidado para a palavra de Deus. E quem não tem um coração circuncidado para a palavra, qualquer palavra é dura para eles. Porque veja só, os outros ouviram a mesma palavra, por que só esses achou que a palavra era dura? Então, por aí você já entende. E o que é que acontece? Olha o que diz, passa. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Escandalizar é o mesmo que se ofender. E me desculpe, como tem gente ofendida na igreja. E ofendida por quê? Por causa da palavra que ouve. Sabe o que uma irmãzinha falou para as nossas obreiras? A irmãzinha chegou na igreja capengando, toda destruída. Deus abençoou ela. Estava continuando, estava erguendo ela, num processo ainda. Estava abençoando a irmã. Ela ficou chateada com uma palavra que ela ouviu, com a mensagem que ela ouviu. As obreiras foram atrás dela e ela disse assim, olha, vocês são uma benção, inclusive o pastor também é uma benção, mas a palavra é dura. Melhor ficar do jeito que ela está, né? Ofendido. Será que você não está também? Escandalizando com aquilo que você ouve, com aquilo que Jesus prega para você, porque a palavra é de Deus. Mas você está dentro da igreja. Mas como? O coração às vezes sujo. Às vezes até, irmãos, como as pessoas hoje, elas são, como eu disse, outrora, e vou repetir, como as pessoas, elas são dispostas a fazer o que é errado. Como tem pessoas dispostas a se ofender com tudo. Hoje você não pode brincar com mais ninguém. Inclusive falei para minha esposa, vou parar de brincar. Vou. Eu brinco sempre com a Carol, brinco sempre com as meninas, brinco sempre com os meninos, vou parar de brincar. Inclusive, vou parar. Se eu não brincar mais com você, já estou falando para você que eu vou parar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão ofendidas. E eu não quero que você se ofenda com brincadeiras que eu fizer. Hoje eu brinquei com a Carol ainda, mas vou parar de brincar. Ela postou algo e eu mandei assim, nem Judas foi tão falso assim. Mandei para ela. Ela falou, tem liberdade para brincar, mas vou parar de brincar. Se um dia ela não está bem e eu faço essa brincadeira com ela, ela vai ficar chateada com o pastor, nunca mais vai vir na igreja. Então, vou parar de brincar. Vou tentar, porque eu gosto de brincar, mas vou tentar. As pessoas estão se ofendendo por causa de tudo. Né? Elas se apressam para se ofender, mas não se apressam para cumprir o que Deus determinou. Como que pode? Estão escandalizados? Estão ofendidos? Passa. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Passa. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e quê? Jesus está falando, gente, vocês estão escandalizando, vocês estão ofendendo, mas o que eu estou falando vai produzir vida em vocês. Meu irmão, nossa, que entendimento. Jesus mostrou tudo para eles. E mesmo assim, pensa num povo difícil, hein, irmãos? Passa. Mas alguns de vós que não, há alguns de vós que não creem, ou seja, existe ainda alguns no nosso meio que não acreditam no que eu estou falando. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Passa. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Passa. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com... Olha o que Jesus falou e eles não puderam aceitar. Passa. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus é fenomenal, né, irmão? Alguns escandalizaram, sobrou os 12, e Jesus vira para os 12 e fala, e aí, vai querer fugir também? Meu Deus, se fosse os pregadores de hoje, já fazia a política da boa vizinhança. Gente, eles foram, mas vocês é o seguinte, vocês são os meus queridinhos, vocês não podem me abandonar, vocês têm que ficar aqui. Jesus chega aqui. Tama também. Sobrou só vocês? Então peraí, quer ir junto também? Meu Deus, eu fico imaginando a cena. Entenda uma coisa, o pregador que prega a verdade, ele vai falar o que Deus mandou, porque ele sabe quem vai sustentar é Deus. E ainda que as pessoas saiam, Deus vai fazer elas voltarem.
escuta o que eu vou falar. E sabe como vão votar? Me perdoe o termo, tá? Com o rabinho no meio das pernas, como aquele cachorrinho que cai da mudança. Se Deus está neste lugar, e se Deus fala através da minha boca, escreva o dia e escreva o horário. E depois você fala comigo, a não ser que eles querem sacrificar a própria vida. Porque melhor obedecer do que sacrificar. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Passa. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Pedro entendeu que Jesus já tinha dito. Jesus já não tinha dito isso? Ele não falou, as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida. Pedro ouviu e falou, é verdade, ele creu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Eu sei quem me dá a mensagem que eu prego, e eu sei quem é que me sustenta, e por isso que eu prego desta maneira. Eu sei o que é que eu estou falando, e quem é que me deu para pregar o que eu estou pregando. E uma coisa eu falo para você, é vida, vai trazer paz, repouso, sossego, para aqueles que obedecem, para aqueles que permanecem. Você pode ter certeza disso. Se você é um desses, pode ficar tranquilo. A vida de Cristo vai estar sobre você. Por quê? Porque você acreditou naquilo que foi pregado a você através do Espírito de Deus. Porque eu não estou pregando a minha vida, eu estou pregando o que Deus me mandou pregar. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que Timóteo falou em segunda carta de Timóteo, Paulo falou a Timóteo, melhor dizendo, no capítulo 4, coloca na versão NBV, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, passa, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os, ou seja, não tenha receio, não tenha medo não, foi eu que mandei, então pregue. Prega porque eu vou sustentar. Pode ficar tranquilo, prega. Em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, passa. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de quem? Veja se não é o que eu tenho tentado fazer com você, vai fazer um ano domingo que vem, se não é desta forma que eu estou procedendo. Coloque a vida do pregador e os seus procedimentos em pauta com a palavra de Deus, e por aí você vai saber quem é quem, irmãos. Olha a receita que Paulo está dando. Repreenda, exorte, estimule, fala para eles fazer o bem. Combata contra o pecado. É isso que está dizendo a Bíblia. E aí Paulo continua. Passa, olha o que ele diz, ó. Porque chegará uma época é tempo. Chegará uma época quando as pessoas não suportarão o quê? O que Deus está fazendo com a gente, irmãos? Deus está nos preparando. Mas muitas vezes nós queremos o melzinho na chupeta. Nós não queremos, por exemplo, passar pelas provações e forjar, por exemplo, em nós um caráter. Deixar que Cristo, por exemplo, faça isso. Nós não estamos, por exemplo, aceitando. O tempo vai chegar que as pessoas não suportarão o quê? A verdade. Diga para a pessoa que está do seu lado, esse tempo já chegou. Diga para a pessoa que está do seu lado, de novo, diga assim, esse tempo já chegou. Olha para você ver. As pessoas não estão suportando mais a verdade. O que elas fazem? Sai. Paz. E aí? Mas andarão de um lado para o... Procurando o quê?
Mestre que faz o quê? Que diga apenas aquilo que eles desejam. Deixa eu ir lá na igreja do Tales. Deixa eu ver o que ele prega. Rapaz, bacana, hein? Olha, aqui tem um amor. O amor venceu. É aqui que eu vou ficar. Como que essas pessoas estão desorientadas de um lado para o outro, procurando aquilo que elas querem ouvir? Irmãos, as pessoas que vêm e que cultuam, por exemplo, que vêm num culto mesmo, ficam assim, meu Deus, esse homem deve ser louco falar uns trem desse. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus mandou você vir para cá, posso falar? Você vai voltar quarta? Sim ou não? Se Deus mandou você vir para cá, sossega o seu rabinho na cadeira e fica quieto, que Deus vai te abençoar aí. Por que você está andando desorientado para um lado e para o outro? Uma hora você vai na Universal, outra hora você vai na Mundial, outra hora você vai na Deus Amor, daqui a pouco você está fundando o seu próprio ministério. É isso que Deus mandou? Mas você quer ouvir o que você quer, né? Em outro lugar, aqui você vai ouvir o que Deus mandar. Diga graças. Eles estão andando de um lado para o outro, desorientados. Tem gente desorientada, irmão? Sim ou não? Tem muita gente desorientada. Por quê? Porque não tem pastor. E como tem? Passa. Elas se recusarão a ouvir Irmão, isso aqui é forte demais, meu Deus do céu. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, principalmente essas partes assim, que são mais fortes do que as outras, eu fico assim, Jesus, meu Deus, o coração até acelera. Sabe por quê? Porque não precisa de explicação. Não tem como você ler a Bíblia e não se converter, irmãos. Inclusive até o ateu que lê a Bíblia se converte. E a gente que diz segredo não muda. Meu Deus, eu fico pensando, que tipo de cristão somos nós? Te dou vários exemplos de ateu que leu a Bíblia e se converteu. Te dou vários nomes, inclusive escritores bons, livros muito bons deles. E se converteram. E a gente lê a Bíblia e fica a mesma coisa. Pode isso, Arnaldo? Essas pessoas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias. E qual é a ideia que elas têm? Desorientadas. Meu Deus, para onde eu vou agora? Eu já fui na A, eu já fui na B, eu já fui na C. Não, você já percorreu o abecedário todo, filho. E é por isso que você vai ficar desorientado, porque você saiu do lugar que Deus mandou você ficar. Assim estão as pessoas. E para a gente finalizar, Provérbios 28, 9. Já termina aqui. Diz assim, ó. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. O que eles fizeram lá, quando Paulo disse a Timóteo? Eles recusaram a ouvir as Escrituras. E Deus está falando aqui, eu também não ouço a oração deles. Tem muita gente que está orando em vão, porque Deus já não ouve mais, porque estão desorientadas de um lado para o outro, não sabem aonde fica. Na verdade, sabe, só que são tão orgulhosas, são tão soberbas, que não têm a humildade para poder sentar, para poder ouvir a palavra, para ser como os demais, porque talvez um dia teve um cargo. E elas ficam assim. Cuidado. A soberba precede a queda. Cuidado. Quem entende, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.